Keynes versus Friedman. A luta do século que define o seu bolso. De um lado, o Lorde britânico que acreditava que o governo deveria ser o herói da economia. Do outro, o filho de imigrantes de Brooklyn, que defendia a liberdade a todo custo. Essa não é só uma briga de economistas. É a batalha ideológica que decidiu e ainda decide quanto vale o seu dinheiro, se você tem um emprego e o futuro do seu país. Prepare-se para o embate do século. Para entender essa luta, você precisa saber qual era o inimigo de cada um. Para Keynes, o grande vilão era o desemprego. Uma economia com gente sem trabalho era um desperdício e uma tragédia. Já Friedman olhava para outro monstro, a inflação. Para ele, a inflação era um veneno que destruía o poder de compra e desorganizava a economia. Ele tinha uma frase que era seu mantra: a inflação é sempre e em toda parte um fenômeno monetário. Em outras palavras, a culpa é do governo que imprime dinheiro demais. O plano de Keynes era política fiscal. Políticos deveriam usar o orçamento do governo, impostos e gastos, como ferramentas para ajustar a economia. A economia está lenta, o governo gasta mais. A economia está superaquecida, o governo gasta menos. Friedman detestava essa ideia. Para ele, políticos eram péssimos motoristas. A solução era o monetarismo. O controle deveria estar nas mãos de um banco central independente, longe da política. A única missão dele, controlar a quantidade de dinheiro na economia, principalmente através da taxa de juros, para manter a inflação na meta. O resto, o mercado resolveria. Por décadas, Keynes estava ganhando a luta. O mundo seguia suas ideias, e a economia parecia um sonho: crescimento forte, desemprego baixo. As ideias de Friedman eram vistas como radicais, coisa de um sonhador do livre mercado. E veio a década de 1970, e com ela, um pesadelo que a teoria de Keynes não sabia explicar: a stagflation. A economia parou de crescer, o desemprego subiu, e a inflação explodiu. De repente, Friedman, que havia previsto esse caos, não era mais o sonhador. Ele tinha a resposta. A multidão se virou para ele. A solução de Friedman era amarga, mais direta. Esqueçam o desemprego por um momento, e matem a inflação, custa o que custar. E foi o que o mundo fez. Nos anos 80, líderes como Margaret Thatcher no Reino Unido e Paul Volcker nos Estados Unidos da América aplicaram o remédio monetarista. Eles subiram os juros, causaram recessões dolorosas, mas controlaram a inflação. A era Friedman havia começado, mas a teoria de Friedman tinha um problema prático. Era quase impossível medir e controlar a quantidade de dinheiro na economia. O sistema financeiro se tornou tão complexo que a ideia de um controle simples se mostrou inviável. E a história deu outra virada. A crise financeira de 2008, causada em parte pela desregulamentação que Friedman defendia, forçou o mundo a pedir ajuda a Keynes novamente, com pacotes de estímulo e gastos públicos massivos. Então, quem venceu? Ninguém. A verdade é que a economia moderna é um empate técnico. Usamos as ideias de Friedman para controlar a inflação no dia a dia, com bancos centrais independentes. Mas quando uma crise gigante acontece, corremos para o manual de Keynes para salvar a economia do colapso. Como disse um analista, todos os deuses fracassam quando se acredita demais neles. A verdadeira sabedoria talvez seja saber qual deles chamar para cada round. E você, de que lado está nessa luta? Keynes ou Friedman? Governo interventor ou livre mercado? Comente aqui embaixo. Se você curtiu essa batalha de gigantes, deixe seu like, se inscreva e prepare-se para o próximo embate.